Graça e paz, irmãos, sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Mais um domingo na casa do Senhor, esse domingo dedicado, mais uma vez, cada domingo estamos presentes para entoar, enaltecer e agradecer o nome santo e bendito do nosso Senhor. Aos que nos assistem pela TV e nos ouvem pela rádio web, também sintam-se bem acolhidos no nosso meio, e que este culto que por hora prestaremos aqui, possamos fazer o melhor para a honra e glória do Senhor, cantarmos com alegria, orarmos com súplicas e colocarmos todos os nossos desejos e anseio na mão do Senhor, porque Ele pode e resolve todas as coisas. Convido ao grupo vocal que vem à frente para que cantemos juntos o hino de número 35, Adoração e Súplica. Mesmo os assentados, nós cantaremos o hino 35. Aos que conosco obtiverem fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Este domingo nós nos colocamos novamente na casa do Senhor para poder a Ele agradecer, pedir e suplicar, olhando para este ano que passou, quantas bênçãos recebemos, lutas que enfrentamos, muitas delas vencemos, muitas delas precisamos sempre da ajuda do Senhor, e é neste momento, neste local, no domingo dedicado ao Senhor, onde nós devemos colocar toda a nossa esperança. É nesse templo onde nós vamos ler logo mais no Salmo 150, na casa de Deus nós nos realizamos, na companhia dos irmãos nós devemos sentir-nos acolhidos. Sejam todos bem-vindos novamente à casa do Senhor e que Deus abençoe a vida de cada um. Oremos. Pai eterno, Tu deste ao Teu Filho encarnado o santo nome de Jesus, para ser o sinal da nossa salvação. Suplicamos-te que semeies em cada coração o amor daquele que é o Salvador do mundo, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Convido a amada igreja para se colocar em pé. Vamos ler todos a só voz
Leitura da palavra de Deus no Salmo de número 150. Momento esse da nossa adoração e louvor neste culto que prestamos ao nosso Deus. Leitura do Salmo de número 150. Leiamos todos a uma só voz. Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo o que tem vida, louve o Senhor. Aleluia. Que maravilha e glória podemos ler este salmo. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Até através mesmo da nossa respiração, nós louvamos a Deus. E é na casa do Senhor que nós devemos fazer isso através das nossas vidas também. Louvar a Deus por todas as coisas que Ele tem nos feito. Convido agora o presbítero Rogério que nos eleve a Deus uma oração de adoração. Pai querido, Deus é boa, toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, Pai da criação, de tudo que existe. Pai Santo, nós te louvamos por Jesus Cristo, porque um dia o Senhor o enviou para nascer, viver entre nós e morrer. Mas não só isso, ressuscitar dentre os mortos para nos salvar. Pai Santo, toda honra e toda glória somente a Ti, em nome de Jesus. Amém. Louvemos a Deus com cânticos espirituais através do grupo de louvor.
igreja se sentar, que você possa fazer dessa canção a sua oração, preparando mente e coração para recebermos a palavra do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Convido a todos os irmãos a abrirem suas Bíblias, leitura da palavra de Deus, Evangelho de Lucas, capítulo 2, os versos de 8 a 20. Lucas 2, 8 a 20, diz assim a palavra do Senhor. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor.
Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhes foram dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Pai Santo, ilumina-nos agora quando a Tua palavra há de ser explicitada. Põe em nós, ó Deus, reverência, temor e obediência, e aclara as nossas mentes, abrindo os ouvidos do nosso coração. Em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. Amados, a tradição litúrgica da igreja diz que este domingo é o domingo dentro daquilo que convencionou-se chamar, para os que estudam e gostam de liturgia, a chamada oitava de Natal. O que significa isso? É que o mistério celebrado na festa de Natal, ou seja, o evento de um Deus que se faz carne e habita entre nós, o evento de um Deus que desce do céu e vem em busca da humanidade perdida e que ignorava, esse acontecimento que se dá numa data, num dia concreto, que nós não sabemos quando, mas sabemos como foi, ele é tão grandioso, tão estupendo, tão inaudito, que um único culto, uma única celebração, uma única reunião seria insuficiente para rendermos toda a glória e toda a graça possível a Deus pelo fato de vir ao nosso encontro. Nesse sentido, as liturgias mais antigas estendiam esta festa por 8 dias para que todos, em todo o tempo, de maneira hábil, possível, verdadeira, com todas as forças do coração, buscando as melhores energias da alma, rendessem de modo concreto e verdadeiro todo louvor devido a Deus, satisfazendo assim a sua ação de graças, a sua gratidão, demonstrando ao Senhor que reconhecem sim que a iniciativa foi dele e que nada de nós poderíamos fazer para que tal evento ocorresse. A nós cabe apenas o louvor e a adoração. De fato, num culto só, num único dia, muitos nem aqui estiveram no dia 24 de dezembro, por exemplo. Muitos nem sequer, ainda que cristãos, lembraram que esta data significava ou importava no início da sua redenção. Outros, ainda que estivessem presentes, foram tomados por outras preocupações e em algum momento do culto foram tomados de outras distrações, calor, um irmão do banco que não para de falar na frente ou atrás, uma outra distração qualquer, e assim não é que a adoração ficou defeituosa ou insuficiente, mas possivelmente ela não foi a contento, porque não houve a entrega sem reservas total e integral do coração, porque houve, de alguma maneira, alguma coisa que roubou a atenção, levando consigo a alegria e logo a ação de graças. Por isso que a igreja, copiando os judeus, sabiamente pediu que os grandes momentos, Natal, Páscoa, fossem repetidos na liturgia uma semana depois, para que todos, os faltosos, os distraídos, os de pouca fé, os que de alguma maneira negligenciaram, tivessem a oportunidade também de comparecerem diante de Deus. Então, nesse domingo, ainda tem um quê de Natal na nossa liturgia. Tem um quê de Natal nos hinos que nós cantamos, e este texto fala exatamente de uma cena ocorrida também na noite do nascimento do Senhor Jesus. Por isso, também não é difícil ceder às tentações adocicadas e românticas desse texto, passar uma mensagem bonita, terna e positiva para a igreja, sem ver quais são as implicações reais desse texto para a nossa vida. Deus nos livre de uma espiritualidade assim e nos dê nessa noite inteligência espiritual para entender o que esta porçãozinha
aparentemente tão inofensiva das Escrituras tem para desafiar o nosso coração. A primeira coisa a dizer nesta noite é que existem personagens e atitudes que devam ser reproduzidas em nossas vidas, quer pelo agradecimento a Deus, quer por um compromisso de fé. A primeira cena que deve ficar claro aos nossos olhos são as personagens dos pastores no campo. Os animais que eram oferecidos em sacrifício no templo, eles eram guardados nos campos em torno de Jerusalém e também de Belém. Como era pelo menos um sacrifício sangrento por dia, e o dia tem 365 dias no ano, então era necessário pelo menos 365 animais. Isso sem contar aqueles sacrifícios repetitivos, aquelas festas especiais, aquele calendário cerimonial tremendo de Israel. Então era uma quantidade inimaginável de animais que ficavam em toda a Judéia e eram guardados a céu aberto. E quem fazia esta guarda? Eram homens que eram considerados praticamente zero à esquerda em Israel. A profissão de pastor, de guarda de animais, era tão indesejada e tão detestada que um pastor que guardasse ovelhas em céu aberto, por exemplo, nem podia comparecer perante o tribunal como testemunha, porque ele era alguém completamente à margem da sociedade, que não tinha nenhum tipo de status ou de vantagem, que não tinha ninguém por si e a sua voz não valia coisa alguma. E aqui entra exatamente a primeiríssima lição desta noite. Deus em Jesus Cristo veio para os anauins, ou seja, Deus veio para os pobres e desesperançados ou despossuídos de qualquer sorte de segurança humana. É de se pensar que para dar agilidade ao seu projeto de salvação, talvez Deus tenha errado no seu propósito, na sua estratégia. Era mais fácil nascer, por exemplo, no palácio de um rei, onde a capilaridade das relações, a publicidade dos acontecimentos, a versão oficial da história e tudo mais concorresse para que um número cada vez maior de pessoas tomassem conhecimento do fato e do assunto, inteirando-se, decidisse obedecer, ainda que pela força dos poderosos. Mas, violentando e invertendo toda a lógica humana, cumpre-se a palavra escrita depois desse fato, mas também verdadeira, do apóstolo Paulo aos Coríntios: Deus escolheu o que não é para confundir aquilo que é. Aquilo que era vil, fraco e desprezível, Deus escolheu para si para demonstrar o seu poder. Na verdade, a escolha dos pastores é uma escolha mais que estratégica, é uma escolha que demonstra exatamente a intenção de Deus, que Ele não há de trabalhar e nem precisará de nenhuma força, cooperação ou ajuda da iniciativa humana. Se houver uma salvação, e ela haverá, e se essa salvação nos alcançar, e ela nos alcançou, foi exclusivamente pelos méritos infinitos de Cristo, por meio da boa vontade do Pai. Aqui entra a primeira nota de ação de graças da igreja cristã e de cada crente em todos os tempos. Nós, quando fomos achados em nossos pecados e delitos, quando aprouve a Deus chamar-nos do império das trevas e transportar-nos para o reino da sua maravilhosa luz, quando Deus derramou sobre nós o lavar regenerador do seu Espírito pelo banho da palavra, a nossa condição era exatamente igual dos pastores. Ainda que alguns de nós tivessem dinheiro, posição, status, formação, aos olhos de Deus éramos como se não fôssemos. Portanto, a primeira nota de ação de graças nesta noite significa que Deus salvou-nos apesar de nós. Mas Deus inclusive salvou-nos de nós mesmos, porque todos nós, independentemente de origem, éramos um poço de arrogância e de mediocridade,
um posto de jactância e prepotência, porque todos nós éramos filhos da ira e, por natureza, inimigos de Deus. Nada podia ser falado em nosso respeito, em nosso favor, e coisa alguma poderia justificar-nos. E aprove a Deus, sem levar em conta a nossa ficha corrida, sem pedir cartas de referências, sem se deslumbrar com, as nossas credenciais, tais quais os pastores, que nada poderiam oferecer em troca e nada chamaria atenção sobre eles. Deus também quis ter-nos no rol de seus amigos e quis revelar-nos da sua intimidade a sua boa vontade para salvar-nos. Então a primeira nota do Natal, na oitava do Natal, 8 dias depois, é reconhecermos humildemente que Deus salvou-nos por graça e em graça. Não basta o reconhecimento, é preciso entrar na humildade. Nenhum louvor será aceito por Deus a não ser por lábios humildes. Não bastam nem as boas intenções, nem bastam qualquer outro tipo de impulsão do nosso coração. A sinceridade do coração só é aceita por Deus quando a base é a humildade. Não temos nada para oferecer, nada em nós justifica, coisa alguma de nossa parte atrai o favor de Deus, e mesmo assim Deus quis louvor, quis adoração, quis aceitar-nos a sua presença apenas e tão somente para fazer-nos mais felizes. Vá por mim. Para os pastores, aquela noite era mais uma noite. Para aqueles pastores, aquele rebanho era mais um rebanho. Para os pastores, esperavam os ladrões e os animais selvagens, os predadores. Os pastores jamais esperariam anjos, jamais esperariam o Messias. Aliás, nem estavam procurando o Messias, estavam guardando ovelhas de 4 patas. E Deus irrompeu nas suas vidas, entrou na história deles, levou-nos a uma experiência admirável, conduziu-os até o menino Jesus, fê-los experimentar a glória dos céus, viram a glória radiante dos céus na pessoa dos anjos. Ou seja, Deus tomou a iniciativa na vida dos pastores que não o esperavam. Deus salvou-nos quando nós não o procurávamos, pelo menos não sinceramente. Pode ser que alguns de nós procurávamos as bênçãos de Deus. Pode ser que alguns de nós procurávamos algum milagre para resolver alguma situação concreta de nossas vidas. Pode ser que quais mendigos e quais filhos pidões nós tenhamos nos aproximado de Deus, queixando alguma coisa e reclamando alguma lacuna. Mas Deus deu mais do que dar-nos coisas. Deus deu-nos a Ele mesmo quando deu-nos o Filho para nos salvar. Deus não quis fazer um paliativo, resolver um problema nosso. Deus quis salvar-nos por inteiro, porque nós éramos o problema. Eu não sei se vocês já pensaram nisso. Nós nunca tínhamos um problema antes de Cristo. Nós éramos o nosso próprio problema. A coisa melhorou muito, porque salvando-nos, agora nós temos alguns problemas. E para os problemas, todos eles têm solução, tem remédio, tem negociação, tem qualquer tipo de coisa que possa pelo menos amenizá-los. Para o pecado, para a morte, não havia solução na ordem do nosso controle e na ordem das nossas possibilidades, porque nós mesmos éramos os perdidos por livre e espontânea decisão. Ninguém levou-nos à perdição, nós mesmos nos perdemos em nossos pecados. Na verdade, parafraseando o nosso ex-presidente Jânio Quadros, nós podemos dizer que no pecado, filo porque quilo. Nós sempre quisemos pecar, e quando pecamos, pecamos sem que ninguém nos levasse a isso. Podíamos até não ter plena consciência do que fazíamos, mas sabíamos que queríamos fazer e fizemos porque quisemos. Ou seja, nos deixamos seduzir, nos prostituímos, nos vendemos, assim como os pastores, não havendo nem procura, nem desejo, nem espera, nem conjecturas, nenhum tipo de devaneio, o Senhor também veio a nós. Só nos resta humildemente depor as armas da arrogância, da prepotência, da justiça própria, do julgamento deliberado dos outros, dos rótulos impostos sobre as pessoas,
dos bullying de toda forma, de toda sorte, de qualquer coisa que faça com que os outros se apequenem diante de nós, livrar-nos do complexo, tanto de superioridade, que mata o irmão, como de inferioridade, que torna os outros reféns e dependentes emocionais de nós mesmos. Para vivermos na plena liberdade dos filhos de Deus, o caminho é a humildade. Os segundos personagens desta noite são os anjos que aparecem. A tradição sempre vai ligar o anjo Gabriel a todos os acontecimentos do nascimento de Cristo. Possivelmente o anjo Gabriel tenha estado chefiando essa legião de anjos que estava aqui, uma vez que ele é arcanjo. Seja como for, deixemos as discussões para os angiologistas e para os cabalistas. Uma coisa é certa: o céu manifestando-se neste momento com boas novas, com hinos e com cânticos, significa que Jesus rompeu o muro, o véu, aquilo que nos separava dos céus. Na verdade, vocês se lembram que lá no livro do Gênesis, quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, Deus envia anjos com espadas flamejantes para ficarem às portas do paraíso, rodando a espada, para que os homens jamais pudessem voltar para o céu, para que os homens jamais pudessem saber novamente o caminho para a comunhão com Deus e para não intentarem no pecado da morte, comendo outra vez daquela árvore proibida. Agora, os anjos não só indicam o caminho do céu, mas mostram que o caminho está aberto. Cristo abriu o caminho de volta. Ele é a estrada, sobre ele voltaremos para o paraíso. Ele é o fruto bendito que vai pender da árvore da vida, que é a cruz. Nele seremos nutridos, da sua carne seremos refeitos, no suco doce do seu sangue seremos dessedentados, como falam os pais da igreja, porque ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Por isso que os anjos se manifestam aqui, mostrando que agora o acesso aos céus está aberto. Mas há uma coisa interessante: o cântico dos anjos. Os anjos falam glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que Deus quer bem. E aqui tem duas coisas importantes, duas doutrinas. Os homens que Deus quer bem são os eleitos, os favorecidos. Não são todos os homens, não são nem os homens de boa vontade, porque Deus salvou homens de má vontade. Não homens de boa vontade, como cantam algumas liturgias por aí, alguns glórias. E nem todos os homens da face da terra, aos homens que Ele quer bem, nem mais nem menos. É um número fixo, é um número preciso, não sei quantos, não sei quem, mas sei que são miríades e miríades que não se podem contar, mas são só esses, nem mais nem menos, aqueles a quem Deus enviou seu Filho como seu único e suficiente Salvador. Aos homens a quem Deus elegeu favoravelmente em seu amor. Mas há uma segunda palavrinha interessante aí: paz. Os anjos falam de paz num tempo em que a paz parecia perceptível. Roma oferecera a pax romana, pelas tropas, pelas legiões, pela política, pela subjugação, sei lá, por todas as formas de opressão. Roma havia oferecido uma paz aparente, uma paz caríssima, pelos impostos. Roma melhorou a vida de muita gente, fez aqueducos, fez estradas, mas colocou pedágios, nada diferente dos dias de hoje. Levou Médicos Sem Fronteiras, também os romanos fizeram isso. Mas uma coisa os romanos fizeram muito bem também: tiraram os impostos até da unha do povo. E os anjos vêm e falam de paz. Que paz que é essa que os anjos estão falando? É aquela que Jesus vai anunciar um dia: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, mas não a paz que o mundo vos oferece. É a paz de Romanos 5:1. Agora temos paz com Deus, porque fomos justificados por meio do Cristo. É a paz que Paulo diz: reconciliai-vos com Deus. Como embaixadores de Cristo, nós mesmos clamamos: reconciliai-vos. É a paz da reconciliação. Agora Deus não tem mais ira de nós. Agora Deus não quer mais vingar-se de nós. Agora Deus não vai mais punir na carne os nossos pecados. Agora Deus não vai nos jogar no fogo do inferno. Agora Deus, por meio de Cristo,
no sangue, nas promessas dele, no sacrifício da cruz, Deus removeu de nós aquilo que acendia a sua ira santa e a sua justiça no céu, cobriu-nos com a retidão de Cristo e reconciliou-nos com ele. Agora eu e você podemos dizer: Abá, Pai. Eu e você podemos orar em nome de Cristo, e eu e você podemos entrar diante do trono, podemos entrar no Santo dos Santos, podemos comparecer diante de Deus, e não temos nada mais a temer, porque o sangue de Cristo nos diz: vem, você é bem-vindo e o Pai te ama. É essa a paz que os anjos falam. E eu quero terminar citando duas atitudes. A primeira atitude é a dos pastores. Eles foram a Belém, eles contemplaram o menino na manjedoura, eles viram Maria e José, ficaram admirados, mas não deixaram que tudo morresse na admiração. A gente pode até pensar que eles não deixaram a coisa morrer no culto, na adoração. Sabe o que eles fizeram? Eles saíram dali correndo e foram falar para todos os outros, para quem quer que encontrasse, o que os anjos tinham dito e aquilo que eles tinham visto. Vocês lembram que eu disse que eles não eram contados nem para ser testemunhas num tribunal? A profissão era tão degradada, eles estavam tão na rabeira da escala social, que a palavra deles não servia nem para testemunha ocular de um crime. Mas aprove a Deus fazê-los testemunhas do maior acontecimento da história humana até então. Foram os primeiros a encontrarem-se com Deus infante, foram os primeiros a se encontrar com o menino Jesus, foram os primeiros homens a saírem correndo pelas aldeias, pelos campos, com outros amigos, e contar o que eles viram e o que eles ouviram. Ou seja, a sua pobreza e a sua indignidade cedeu e deu lugar à qualificação de testemunhas e arautos do Rei Jesus. Para os que estão em Cristo, só existe uma dignidade para nós: sacerdotes, profetas e reis. Títulos antes do nome e títulos depois do nome, para nós não faz a menor diferença. A conta bancária também não. O sucesso na sociedade, no mundo, pouco importa, desde que eu e você tenhamos tido um encontro pessoal com o Senhor Jesus. E mais, a partir daí, a nossa vida tem sentido. Guardar ovelhas não faz sentido. Ser presidente da República também não faz sentido. Deter toda a fortuna do mundo também não faz sentido. A Bíblia diz que a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens, mas ter se encontrado com o Senhor Jesus e ter o privilégio de falar deste encontro, de quem Ele é, do que Ele faz e de como as coisas se dão, esta é a grande novidade de vida, o grande sentido. Não há posto melhor para mim e para você do que ser testemunhas de Jesus. Por último, não podia deixar de ser a figura de Maria. Eu falei hoje na minha sala na escola dominical que nos ambientes protestantes parece não ser de bom tom falar de Maria, mas eu disse na minha sala de aula hoje que eu não conheço nenhum crente e nunca vou conhecer um crente nesta vida que tenha as mesmas qualidades espirituais de Maria. E olho para a Sagrada Escritura inteira, também não conheço. Eu não vi o Espírito Santo pôr na boca de ninguém assim: porque o poderoso fez grandes coisas em mim, e santo é o seu nome, porque ele atentou para a humildade da sua serva. Percorra as Escrituras, de Adão ao último homem do Apocalipse. Você não vai ver ninguém dizer assim: doravante as gerações me chamarão de bem-aventurada. Você não vai encontrar isso. Você não vai encontrar nenhuma mulher que tenha sido grávida, fecundada por obra e graça do Espírito Santo. Contudo, era uma mulher de carne e osso, tinha os seus pecados, depois teve relações sexuais com José, teve outros filhos, e em algum momento da vida ela também teve crise de fé. Ela chega a pensar que Jesus está meio doidão, porque ele está pregando o dia inteiro sem comer.
ela é repreendida em público uma vez. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Mas em João 2 também, ela diz aquilo que todo discípulo devia dizer: fazei tudo o que ele vos disser. Contudo, ela diz: faça-se em mim segundo a tua palavra. Contudo, era alguém que, como a palavra diz, finalzinho do texto, Lucas 2, versículo 19: Maria, porém, guardava todas essas coisas, e sobre elas refletia em seu coração. Ou seja, não era uma mulher que reagia, não era uma doidivanas, ela não vivia ao sabor dos acontecimentos, ela não vivia do toma lá, da cá, do bateu, levou, do impulso de dizer a primeira coisa que vem na cabeça, de sair por aí tomando as primeiras decisões. Era alguém que guardava as coisas no seu coração e nelas meditava. Lembra do Salmo 1? Feliz, bem-aventurado o homem que medita na lei de Deus dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, e dá fruto no seu tempo. Ela pode dar frutos a vida toda. E todos os cristãos chamarão essa mulher de bendita, de bem-aventurada, de feliz, de agraciada por Deus. Não porque ela ficou grávida do Messias, que já é um estrondo. Não porque ela amamentou, carregou e ensinou Jesus a andar e tudo mais, que já é uma coisa maravilhosa. Mas fundamentalmente, porque guardou essas coisas no coração, nelas meditou. No pé da cruz, você não vai encontrar Pedro, o príncipe dos apóstolos. Você não vai encontrar Tiago, o grande bispo de Jerusalém. Você não vai encontrar Mateus, o refinadíssimo coletor de impostos, muito intelectualizado. Não encontrará Judas Iscariotes, que já tinha dado fim, cabo à sua vida. Você não encontrará muitos outros discípulos, mas a Bíblia diz que ela estava parada ao pé da cruz, tendo João, o último dos apóstolos, o mais novinho deles, ao seu lado. O que fez Maria suportar o horror da cruz, vendo o filho das suas entranhas cravado no madeiro, foi porque ela desde esses dias guardou todas as coisas no seu coração e diligentemente meditou nelas. Esse é o meu convite para você nesta noite. É passar a armazenar, guardar no coração os grandes acontecimentos de Deus na sua vida, os pequenos acontecimentos de Deus na sua vida, todo e qualquer acontecimento da sua vida, porque Deus nele está. Você vai precisar dessas recordações, vai precisar desta meditação, vai precisar destas considerações, vai precisar juntar no coração e na alma momentos de bênçãos e de graças, porque um dia você estará sozinho ao pé da cruz. Sabia disso? Ninguém vai morrer no seu lugar. Ninguém vai ficar doente no seu lugar. Ninguém vai experimentar a solidão com você, porque se fosse como não é solidão, já é comunidade. Vai chegar um dia que eu e você estaremos desnudados, sem humanas seguranças, sem onde correr, sem a quem nos apegar e sem quem nos socorra. O que vai contar são as lembranças, a meditação, a certeza, a experiência posta à prova da fidelidade, da bondade, da intervenção, da graça e da glória de Deus que nós amealhamos ao longo da vida. Que Deus nos dê nesta noite a humildade dos pastores, a alegria dos anjos, o frêmito para testemunhar e dizer aos outros, a capacidade de Maria de guardar no nosso coração tudo o que Deus fez e faz, e tudo o que acontece, para que quando chegar à cruz,
nós resistamos ao dia mau. Nada mais paulino, nada mais cristológico. Quando chegarem os dias maus, nós resistamos em pé. A Bíblia não fala que estava desmaiando, dolorosa, arrancando o cabelo, dando um piti. Não. Em pé, altiva, ao lado da cruz. Para que isso aconteça conosco, desde agora, recolha no seu coração, com humildade, medite e reflita nas grandiosas intervenções e aparições de Deus em sua vida. Você vai precisar da alegria dos anjos, da certeza da salvação, da amizade com Deus e da paz que disso procede. Deus abençoe-nos e nos guarde em todas as coisas. Oremos. Pai Santo, Deus bendito, de infinita graça e misericórdia, após a exposição da Tua Palavra, nós clamamos a Ti, Senhor, nesse momento, certos que o Senhor nos ouve e confiantes que no devido tempo o Senhor nos responderá. Ajude-nos, Senhor, a cada dia, ajude-nos nos nossos passos, as nossas escolhas, decisões, ajude-nos para que possamos ser servos fiéis, zelosos, ter o cuidado necessário, ajudar aquelas pessoas que precisam, amar ao próximo e cuidar daqueles que não têm tanta força para caminhar. Clamamos a Ti, Senhor, e suplicamos nesse momento para os irmãos que estão elencados no cantinho de oração da nossa igreja, ou até mesmo os irmãos que estão aqui, estão passando por alguma aflição, por alguma dor, algum sofrimento, seja qual for o motivo. Através agora do Teu Espírito Santo, nós clamamos a Ti, Senhor, que com a Tua mão poderosa, com o Teu Espírito, possa aliviar as dores, abrir a porta do emprego, ajudar nas escolhas e decisões, fazer com que essa semana seja abençoada debaixo da Tua graça e da Tua proteção. Como um Pai amoroso que Tu és e misericordioso, temos a certeza que os Teus anjos nos protegerão e nos livrarão nesses dias. Ajuda-nos a esta caminhada que estamos fazendo. Os hinos aqui cantados, nós Te agradecemos porque as letras nos falam o coração, a nossa mente, e também nos chamam para que possamos fazer tudo conforme o Senhor quer e deseja. Ajuda-nos, proteja-nos e guarda-nos. Clamamos também, solicitamos nesse momento o perdão por todos os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, as nossas atitudes, o bem que deixamos de fazer. Não leve nada disso em conta, Senhor, e nos ajude a ter uma vida digna e correta diante da Tua Palavra. Obrigado pela vida de cada irmão presente aqui, aqueles que não puderam vir hoje também, que o Senhor sabe o motivo, aqueles que nos acompanham pela rádio, TV web. Suplicamos as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas neste momento. Oro agora em nome do Teu Filho Jesus, agradecido por tudo. Amém. Teu
Santo, é justo e nos faz mais santos render graças ao Senhor pelas maravilhas realizadas por meio de Cristo em nosso favor. É justo, ó Deus, que nos recordemos a cada domingo, de maneira jubilosa, os eventos que importaram em nossa salvação. Quando Jesus, abrindo os seus braços na cruz, entregou a sua vida em lugar da nossa, resgatando-nos do império das trevas e da morte e transportando-nos para o reino da sua maravilhosa luz. E agora, ó Deus, nós meditamos nestas coisas e adoramos o Senhor por elas, enquanto ministramos o sacramento da nova e eterna aliança, para que em todas as coisas, ó Deus, seja proclamada a tua glória, a tua majestade e o teu amor em todas as nações. Em nome de Cristo que nós rogamos agradecidos. Amém. Em pé, cantemos o hino 400. Jesus, estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, durante a última ceia, enquanto reunido estava com seus apóstolos, Jesus tomou um pão em suas mãos, deu graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou um cálice em suas mãos. Outra vez pronunciou a bênção de ação de graças e o passou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por muitos para o perdão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. E todas as vezes que nós comemos deste pão e bebemos deste cálice, nós anunciamos juntos a morte do Senhor, enquanto aguardamos a sua vinda gloriosa.
Fiquemos em pé para a oração. Glorioso Deus, rendemos-te graças porque experimentamos nesta noite os teus cuidados paternais com esta igreja, quando nos nutriste a nós com o pão da palavra e com o pão do sacramento. Rogamos-te que as bênçãos colhidas nesta noite acompanhem-nos ao longo desta semana. Pai Santo, onde houver dificuldades para o encontro do trabalho digno e honesto, o Senhor providencie todas as coisas. Onde houver falta de saúde, ó Deus, enfermidades, doenças, toda sorte, ó Deus, de opressão física, rogamos-te, assim sendo a tua vontade, que sejam debeladas todas as crises e que haja plena restauração de vida, saúde e vigor para os teus filhos. Pai Santo, arranca dos nossos lares o espírito que divide, a contenda, os ciúmes, os desentendimentos, as gritarias e toda a sorte, ó Deus, de violência física, psíquica, verbal ou de qualquer outra natureza. Estabelece, ó Deus, a paz entre nós e que os teus anjos acampem em redor de nossas famílias, guardando-nos para o Senhor. Acompanhe, ó Deus, o crescimento das nossas crianças, do rol do berço, da escola dominical, para que cresçam na tua presença em estatura, sabedoria e graça. Abençoa também os nossos adolescentes, ó Deus, dando-lhes firmeza no conhecimento do Senhor, e que os nossos jovens, ó Deus, cresçam no temor, na obediência e na liberdade dos filhos de Deus. Enfim, ó Deus, guarda-nos a todos nós, e aqueles, ó Deus, que se encontram na terceira idade, já no crepúsculo dos seus dias, que também a estes, ó Deus, o Senhor acompanhe com a graça, com a bênção, enchendo-lhes não só de alegrias espirituais, mas de certezas e convicções na vida por vir. Permanece com o teu povo aqui reunido e concede-nos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Àquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, agora e por todos os séculos. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações ternas do Espírito Santo desçam sobre vós e convosco permaneçam para sempre. Amém. Os irmãos podem sentar? Vamos cantar o hino 248.